Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Esse refrão do Salmo, ele está muito ligado com aquilo que a cidade de Nínive experimentou. A cidade de Nínive recebeu uma mensagem muito dura da parte de Deus. Deus teve que adestrar o profeta Jonas, que não queria ir pregar em Nínive, porque Deus havia dado uma palavra profética que deveria ser liberada sobre aquela cidade. Se eles não se convertessem, aquela cidade seria destruída. Então nós conhecemos muito bem a história de Jonas, que ele fugiu da vontade de Deus, foi jogado no mar, ficou 3 dias dentro de uma baleia, no estômago de uma baleia, ela cuspiu ele na cidade de Nínive para ele fazer exatamente aquilo que era a vontade de Deus. E nós percebemos que aquilo que Jonas faz dentro da dinâmica da vontade de Deus surte exatamente o efeito que a palavra de Deus produz. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é mais penetrante, vai dizer lá a carta aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medula e articulações, alma e espírito. O profeta Isaías vai dizer que a palavra de Deus não volta para ele sem surtir o seu efeito. E Jonas recebe essa palavra, mas existe ali o conflito do profeta com a humanidade dele. Ele não quer, ele resiste, exatamente porque se aquele povo pagão que estava recebendo aquela palavra se abrisse para a palavra, para a pregação e mudassem de vida, o Senhor voltaria atrás naquilo que ele anunciou. É importante a gente entender um pouco a humanidade de Jonas, até mesmo por aquilo que já havia sido anunciado pelo Senhor no livro do Deuteronômio. Olha só o que Deus vai dizer em relação aos falsos profetas. No Deuteronômio 18, no versículo 21, vamos começar no 21, versículo 22. E se te perguntares, como posso distinguir a palavra que não vem do Senhor? Aqui está o drama de Jonas. E aí, no livro de Deuteronômio, vai ser instruído para o povo quando uma palavra não vem do Senhor. Nisto terás um sinal, se não acontecer nem se realizar o que o profeta falar em nome do Senhor. Então o Senhor não disse tal coisa, foi o profeta que inventou por presunção, por isso não tenhas medo dele. E do que Jonas tinha medo? Do Deus que ele conhecia,
do Deus que é misericórdia, do Deus que é compaixão, do Deus que é perdão, do Deus que dá uma nova chance para aqueles que se aproximam dele com sinceridade. Daqueles que muitas vezes fraquejam, erram, acabam se desviando, não cumprem o propósito que fizeram com Deus, mas ao caírem em si, ao se deixarem ferir pela palavra, ao se deixarem tocar pelo verbo eterno de Deus, a palavra eterna de Deus, essa palavra começa a fazer um processo de transformação, porque a palavra de Deus, ela é performativa, ela transforma, ela vai nos modelando, ela vai tocando em nós, vai mudando a nossa vida, vai nos dando a possibilidade de arrumar a nossa casa, de nos preparar cada vez mais para estarmos com o Senhor. E Jonas foi, só que o que acontece? Aquilo que ele tinha decretado, essa cidade será destruída, o rei, ao ouvir das pessoas que o profeta tinha anunciado a destruição de Nínive, ele convoca um jejum, manda até os animais jejuarem, ele tira as vestes reais, a coroa, ele se prostra na terra, coloca cinzas na cabeça, vestes de penitência, e toda aquela cidade faz penitência e se volta para o Senhor. E o Senhor volta atrás na decisão que ele havia tomado. Porque é aquilo que o profeta vai dizer, né? Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que ele se converta e tenha vida. E vida nova. E vida orientada pela palavra, e vida transformada pela palavra. E foi exatamente o que aconteceu. A palavra de Deus transformou o coração dos ninivitas, a começar da autoridade maior, que era o rei. E aquela cidade inteira se converteu e Deus perdoou. E nós ouvimos esse canto do refrão: ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Repita comigo: ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Diga: ó Senhor, eu preciso do seu amor, da sua paciência e do seu perdão, para que eu tenha vida nova, para que eu tenha uma nova chance. E nessa noite, eu me abro inteiramente a essa transformação. E Deus mostra para Jonas, aqui nesse texto, não é, do profeta Jonas, no capítulo 4, Deus vai falar aqui o número de pessoas, não é, que habitavam aquela cidade e que oraram e que se voltaram para Deus. E esse número que o profeta Jonas, nessa profecia, ele nos traz, ele não é simplesmente para dizer: olha, tinha esse número de pessoas lá, mas é para dizer que a oração feita em comum, a oração de um grande povo que se coloca diante de Deus para clamar, para pedir, para suplicar a misericórdia de Deus, essa oração, ela tem uma eficácia, ela é ouvida, ela provoca no coração de Deus a compaixão. Por isso que é muito frutuoso. Não sei se você já participou de um cerco de Jericó, não sei se você já participou de uma campanha de oração, onde as pessoas se reúnem tantas noites para orarem juntas e colocam lá suas intenções. A gente recebe uma série de testemunhos. Por que quando nós rezamos comunitariamente, igual nós estamos aqui rezando, quando a gente propõe, vamos fazer uma campanha de terço pelo Brasil, quantas vezes nós fizemos isso aqui na missa do Clube de Evangelização? Ou vamos orar pelo momento em que a igreja vive. O padre rezou, está rezando a missa na intenção do Sínodo da Amazônia. Estou rezando uma missa votiva que tem no missal, quando está acontecendo um sínodo ou um concílio, a igreja dá ao padre a oportunidade de rezar uma missa naquela intenção. E eu estou fazendo, porque o Papa está reunido lá em Roma com os padres sinodais,
num sínodo. E o que nós temos que fazer como igreja? Rezar. E o que nós pedimos ali na oração da coleta? Que Deus dê sabedoria àqueles que governam a igreja, aqueles que estão escutando, discernindo, que depois o Papa vai escrever um documento. Nós como igreja temos que nos reunir em comunidade para orar, porque a oração feita de comum acordo, todos nós unidos, ela tem um poder de transformar, de mudar destinos, de mudar estruturas, de transformar cidades, como nós vimos Nínive transformada. E Deus vai mostrar para Jonas: olha, Jonas, você me conhece, você sabe quem eu sou, você conhece o meu coração, você sabe que o que eu quero é perdoar, você sabe que o que eu quero é a conversão do pecador. E aí Deus vai dar essa oportunidade, coloca ali, naquele arbusto que estava trazendo alívio e conforto para Jonas, aquela situação, exatamente para mostrar: olha, você está aqui, preocupado com esse pequeno detalhe, imagina o meu coração como não está diante de um povo que se volta para mim, que aceita a minha palavra e muda de vida. Veja o versículo 6, o Senhor Deus fez nascer uma era, que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas, para abrandar o seu aborrecimento. Jonas estava aborrecido, estava pedindo a morte, e Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era, e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte. Deus está querendo ensinar. O sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que sentiu desfalecer-se. Teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: achas que tem boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. Olha que abusado, né? Com Deus. E aí Deus fala para ele, o Senhor replicou-lhe: tu sofres por causa desta planta, que não tem custo, que não custou nenhum trabalho para você. Você não a fez crescer, nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não deveria salvar esta grande cidade de Nínive, em que eu vi e que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais. Olha, você está preocupado, você está reclamando por causa dessa árvore que secou. Olha para essa cidade, 120.000 pessoas que estavam no paganismo, eles não sabiam discernir o que é direito e o que é esquerda. Mas a minha palavra, Jonas, que saiu da sua boca, tocou, e eu não vou estar compadecido desses seres humanos. Eu não vou estar compadecido daqueles que se voltaram para mim, daqueles que fizeram penitência, que pediram perdão dos seus pecados, que olharam para a vida deles com sinceridade e viram que não estavam agradando a mim e se voltaram para mim. E você está preocupado com uma plantinha que secou? Deus joga na cara dele o egoísmo dele. Deus joga na cara de Jonas a humanidade dele, porque muitas vezes a gente tem esse comportamento, né? A gente até olha os apóstolos com esse comportamento. Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus lá na Samaria, João e Tiago, o discípulo amado, falam para os filhos do trovão, né? De Boanerges, falam: o Senhor não quer que a gente peça para descer fogo sobre a Samaria e matar todo mundo? Porque a gente tem esse senso de justiça, a gente é justiceiro. Na verdade não é a justiça certa, porque a justiça certa é que o outro receba aquilo que é de direito dele. E esse senso de justiceiro que muitas vezes nós temos, nos faz ter sentimentos que não são sentimentos de Deus, nos faz ter pensamentos que não são os pensamentos de Deus, nos faz ter os desejos que não são os desejos de Deus.
quantas pessoas estão mais interessadas em condenar aqueles que ainda estão no pecado, perdidos, e diz que queimem no fogo do inferno, mas o que Deus quer é derramar o fogo do Espírito para transformar aquelas vidas, para dar chance àquelas pessoas que ainda não conheceram. E isso depende de nós, depende da nossa fidelidade. O que transformou a cidade de Nínive? Jonas ter sido fiel à palavra que Deus direcionou a ele. E ele pregou na cidade de Nínive durante um dia. Ele demoraria 3 dias para atravessar aquela cidade, mas bastou um dia de pregação. Bastou um dia de fidelidade a Deus para uma cidade toda se converter. Será por que a sua família ainda não mudou? Será por que as pessoas que estão ao seu redor ainda não mudaram? Será que você tem sido fiel às orientações que Deus tem te dado? Ou você tem se desviado como Jonas tentou desviar do caminho? Se você tem se desviado, é hora de você voltar. Porque se você for fiel àquilo que Deus te orienta, aquilo que Deus orienta na palavra, o chamado que Ele tem para nós vivermos aquilo que é a vida do cristão, nós seremos testemunhas. E as pessoas conhecerão a Deus através da nossa vida. As pessoas verão Deus em nós. As pessoas olharão para nós, nós não vamos precisar ficar debatendo, nós não vamos precisar, muitas vezes, ficar pregando para as pessoas que estão mais próximas de nós, mas a nossa vida vai ser um grito, uma pregação daquelas bem intensas e gritadas, que vai despertar aquelas pessoas da surdez, da indiferença, porque elas verão que nós somos felizes, elas verão que nós estamos vivendo uma vida coerente com aquilo que é o ensinamento de Deus. Uma vida incoerente afasta as pessoas daquilo que é o propósito de Deus. Uma vida incoerente que não é totalmente entregue à palavra, à verdade, à vontade de Deus, nos faz afastar as pessoas do propósito de Deus. Tem uma frase de uma santa que eu admiro muito, ela é doutora da igreja, e o nome dela é Catarina de Sena. Catarina de Sena dizia assim: se nós formos o que nós devemos ser, nós colocaremos fogo no mundo. Eu fiz o silêncio para você pensar um pouquinho se você está sendo o que você deve ser. Se nós estamos sendo os universitários na universidade, os que estudam nas escolas, se nas escolas você está sendo o que você deve ser como cristão. O problema é que nós cristãos, ao invés de sermos aquilo que nós devemos ser, a gente quer ser igual o que todo mundo é lá fora. A gente quer fazer o que todo mundo faz. A gente quer assistir o que todo mundo assiste. A gente quer escutar o que todo mundo escuta. A gente quer seguir as modas desse mundo como todo mundo segue. A gente quer imprimir na nossa vida, no nosso modo de vestir, no nosso modo de ser, até mesmo no nosso corpo, aquilo que todo mundo faz. E se o cristão for igual o que todo mundo é, igual o pagão que está lá fora, ele nunca vai ser o sinal que ele precisa ser para que as pessoas se voltem para Deus. Esses dias nós celebramos São Francisco de Assis, no dia 4 de outubro. E já falei isso aqui uma vez, vou falar quantas vezes for necessário. Uma vez Francisco de Assis chamou o irmão Leão para pregar em Assis. E o irmão, eles moravam em Assis, mas no alto lá. O irmão pegou o evangelhozinho dele e pensou: é hoje que eu vou descer o porrete no povo de Assis. E saiu feliz com Francisco. Eles deram uma volta na praça, cuidaram de uns enfermos, cuidaram de uns irmãos que estavam ali, deram comida, limparam as feridas e voltaram para o convento. E aí o irmão Leão falou para Francisco: mas nós não pregamos. Francisco olhou para ele e disse: irmão Leão, eles nos viram. A igreja primitiva, a igreja dos inícios, a igreja de Pedro, de Paulo, a igreja de Tiago, de João, a igreja de Madalena, de Maria de Cleofas, dos primeiros cristãos,
Quando os pagãos olhavam para eles, eles diziam: vejam como eles se amam, e eles se convertiam. E Francisco, virando para Leão, disse: pregue sempre, de vez em quando use a palavra, porque a sua vida será o evangelho que muitas pessoas lerão. Jonas, aconteceu exatamente o que eu esperava. A minha palavra pregada e testemunhada por você converteu uma cidade de 120 mil pessoas, e você está reclamando de uma era que morreu, que secou. Jonas, aquilo que era minha vontade foi estabelecido, porque você foi orientado pela minha vontade, você não quis mais a sua vontade, agora aceite a minha vontade, e a minha vontade é a conversão do pecador, que o pecador se converta acreditando na minha palavra. Mas como nós vamos acreditar? Como nós vamos deixar que a nossa vida seja performada pela força do Espírito? E aqui tem uma dica muito especial para os pais. O evangelho hoje é tremendo. Deixa eu ver aqui a hora. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Olha o que o exemplo produz. Se você rezar na sua casa, o seu filho vai querer aprender a rezar. Um padre que reza, um diácono que reza, um padre que reza na sua paróquia, vai ter uma comunidade orante, porque a comunidade verá na vida do padre o exemplo. E a comunidade vai querer aprender a orar. A comunidade vai querer ser uma comunidade orante, porque estão vendo no padre o testemunho da oração. O testemunho da comunhão de Jesus com o Pai provoca no coração dos seus apóstolos um desejo de aprender. E é muito importante essa palavra, ensina-nos. Quando você vai aprender uma língua, é um processo demorado. Eu falo português, mas se eu for aprender o italiano, é um processo demorado, insistente, de perseverança. Da mesma maneira, a oração é um treino, é uma busca. E aí Jesus vai ensinar a primeira coisa: chamar Deus de Pai. Olha que intimidade. Até então não se podia pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus era um tetragrama impronunciável que os judeus não podiam pronunciar. Agora Jesus está ensinando os discípulos a orarem. E qual é a forma de se referir a Deus? Pai. Isso diz de intimidade. Oração é um caminho de intimidade. A oração é esse caminho onde nós verdadeiramente nos colocamos diante de Deus como filhos. E nós somos filhos por graça, nós não somos filhos por mérito. O Filho de Deus, por excelência, é Jesus Cristo. Mas nele nós recebemos esse dom. Então o primeiro passo, a oração vai nos fazendo experimentar a intimidade, a confiança. Um filho pequeno, como essa criança que está andando aqui, essa menina, ela confia no pai. Pai, a intimidade vai me gerar em confiança. A intimidade vai me dar a certeza de que o meu Pai cuida de mim. A intimidade pela oração, pela disciplina da oração, pela insistência, pelo aprendizado da oração, vai gerar no meu coração a certeza de que Deus me protege. Vai me levar a confiar na divina providência. Santificado seja o seu nome. A essência da oração, a santificação do nome de Deus, a glorificação do nome de Deus. Buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. São as duas primeiras coisas que Jesus ensina. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado em... Depois ele ensina, dá-nos o pão de cada dia. E os santos padres vão dizer que esse pão não é só o alimento material, mas esse pão é também o alimento espiritual. E eles citam lá o livro do Deuteronômio, o próprio Evangelho de Mateus no capítulo 6, quando Jesus vai dizer, ou melhor, no capítulo 4, na tentação do deserto, quando Jesus vai dizer para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que brota da boca de Deus. Porque se nós ficarmos só no material, a gente vai se perder. Nós precisamos pedir o pão de cada dia, o pão espiritual, o alimento espiritual, a palavra. Nós temos a Eucaristia na Igreja Católica. E aí ele continua, perdoa a nós e os nossos pecados, como nós também perdoamos aos nossos devedores. A intimidade, a oração, vai me levar a me desprender daquelas realidades que são meramente carnais, porque ela me coloca totalmente dentro do sobrenatural. E no sobrenatural eu vou aprendendo a ser parecido, semelhante a Deus. Quem aqui já pecou? Levanta a mão e diga eu. Achei que era só eu. Você, quando se arrependeu e foi se confessar, o que aconteceu? Você saiu de lá sem o perdão? Sim ou não? Eu procuro me confessar toda semana. Eu me confessei hoje. Não, ontem à noite. Me confessei ontem à noite. Aproveitei, fui conversar com o padre e no final da conversa eu falei, você pode me confessar? Claro. E quando eu contei os meus pecados, que eu não vou contar para vocês, ele me deu a penitência que eu tinha que cumprir, mandou eu rezar o ato de contrição e me deu a absolvição. Porque Deus perdoa sempre. Quando nós nos arrependemos, Ele perdoa. Ele não perdoou 120 mil numa cidade inteira. Ele perdoa, basta que nós nos arrependamos. Mas Ele está dizendo para mim e para você, se você não perdoar o seu irmão, eu não posso te perdoar. Como que eu vou te perdoar se você não tem a disposição de perdoar o seu irmão? É um critério, é uma condição. Se vira. Ah, padre, é porque você não sabe, doeu demais. O problema é seu e de Deus. Ah, mas porque meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. Mas o que Deus fez por você lá na cruz, criatura? Ah, porque fizeram... Eu tenho um testemunho de uma senhora daqui de Lorena, Dona Ana, que já faleceu. Quando eu assisti a Canção Nova na época dos cavalinhos. Não é que a Canção Nova estava no canal do cavalo, do boi. E aí passava a adoração na quinta-feira e eu via aquela senhora encurvada, indo atrás do Santíssimo. E eu ficava encantado. Quando eu cheguei aqui na Canção Nova, eu tive a graça de conhecê-la. Eu não lembro, eu acho que ela morreu antes de eu chegar ou foi depois, eu não lembro. Eu sei que eu já frequentava a Canção Nova. E depois eu conheci a história daquela senhora. O filho dela foi assassinado brutalmente. E aquela senhora adotou o assassino como filho dela. Aquela senhora ia todas as visitas na cadeia, como se fosse a mãe daquele que foi o assassino do filho dela. E aquela atitude de perdão, de amor, de cuidado, converteu o coração daquele assassino. Porque ela tinha que ser cristã naquela hora também. É fácil? Claro que não. Mas perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos. Ela levava material de higiene pessoal, ela levava roupa para ele, ela levava comida. E todos os dias, até o tempo que ela teve vida, ela cuidou desse rapaz que matou o filho dela. Porque, gente,
É tão bonitinho a gente ler, né? Agora já está tudo resolvido, nós já fomos justificados, nós já fomos salvos. Mas é tão bonitinho quando a gente lê lá no Evangelho, Jesus olha para aqueles que o crucificaram e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa as nossas faltas, como nós perdoamos os nossos devedores. Por que que nós precisamos aprender a orar? Porque só pela oração nós vamos conseguir dar esses passos. Só pela oração nós vamos conseguir perdoar as pessoas que nos machucaram. E muitas vezes nós temos razão, as pessoas não mereciam o nosso perdão, porque nos machucaram. E nós sempre temos razão. Mas eu digo para você, não fique com a sua razão. A mudança de Nínive aconteceu quando Jonas deixou a razão dele para ter a razão de Deus como prioridade na vida dele. Ore, aprenda a orar, entre na intimidade, fale a linguagem de Deus, deixa Deus transformar o seu coração, deixa Deus orientar a sua vida, deixa Deus quebrantar o coração de pedra, deixa Ele colocar um coração de carne, deixa Ele te levar ao perdão para que você experimente o perdão dEle. É condição sine qua non. Perdoai-nos os nossos pecados, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E aí termina com esse pedido: não nos deixe cair em tentação. Sofrer tentação não é pecado. Todos nós sofremos. Quem aqui nunca foi tentado? O pecado é consentir com a tentação. Todos nós somos tentados. Nos 7 pecados capitais, todos eles ficam rodando a nossa vida. Uma hora é um, outra hora é outro, outra hora é outro. Eles rodam. Mas nós só venceremos a tentação se nós entrarmos na dinâmica da intimidade com o Pai que Jesus conquistou para nós. Nós temos acesso ao coração do nosso Pai. Nós temos a atenção do nosso Pai para nós. Jesus conquistou isso para mim e para você. Eu conheço história de santos que, quando eles começavam a rezar o Pai Nosso, quando eles diziam Pai, eles já entravam em êxtase e não conseguiam mais rezar a oração. Tamanha era a intimidade, a comunhão que eles adquiriram nesse aprendizado da oração. E hoje, Deus está olhando para os Jonas e as Jonas. Dá uma olhadinha para o Jonas, que lá do seu lado é a Jonas, que quer ter sempre razão. Fala, quer ter sempre razão, né? Deus está olhando para mim e para você e fala: olha, você está tão preocupado com essa eirazinha aí, que essa árvorezinha seca, enquanto eu quero dar o meu perdão, enquanto eu quero dar reconciliação, enquanto eu quero dar vida nova, enquanto eu quero dar sentido para a sua vida, mas é preciso que você tenha comunhão comigo. Traz a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Eu queria que você, no final da oração eucarística, quando nós formos rezar o Pai Nosso hoje, que você rezasse com muita determinação. Mas agora, eu queria que você aí, nesse momento de silêncio, é só você e o Senhor, que você saboreasse aquilo que Jesus conquistou para você, aquilo que Jesus conquistou para mim, aquilo que Jesus me deu. Jesus me deu acesso ao coração do Pai, porque nele eu sou filho. E na força do Espírito, eu posso orar. Eu posso entrar em comunhão, em intimidade profunda. E eu quero convidar você nesse momento, a ir dizendo para Deus agora, pedindo a graça do Espírito Santo e dizer
para Deus. Eu quero ser seu amigo. Eu quero intimidade, Pai. Eu quero crescer nessa confiança. Eu quero crescer nessa comunhão, nessa intimidade. Eu quero crescer nessa certeza do seu cuidado, nessa certeza da sua proteção. Eu quero entrar na realidade sobrenatural. Eu quero entrar na realidade da felicidade de estar na sua presença. Eu preciso, eu necessito. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, por cada pessoa que aqui está, e por aqueles que estão recebendo essa mensagem, os que irão receber essa mensagem daqui a não sei quantos anos para frente, porque ela fica registrada na rede. Eu peço agora, Espírito Santo, desperta os nossos corações para essa intimidade que nos leva a deixarmos nós mesmos as nossas opiniões, os nossos interesses, para mergulharmos definitivamente na sua vontade, Pai, no seu querer, naquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, porque a nossa vida terá sentido naquilo que o Senhor definiu para nós. E Jonas estava querendo aquilo que era a vontade dele. E Jesus ensinou os discípulos a orar, porque foi na oração que ele foi se adequando à sua vontade, Pai, ao seu querer. Foi na oração que os discípulos aprenderam, Pai, com Jesus, a ter acesso ao seu coração, a ter acesso ao seu cuidado, à sua proteção, à sua graça, a graça de cada dia. E hoje, como igreja, como povo reunido, nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Essa graça que é geradora de milagres, de transformação. E sinceramente, Pai, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero aproveitar essa chance para viver uma vida nova. Diga isso para o Pai agora, na força do Espírito. Eu quero aproveitar essa chance para a partir de agora viver uma vida nova. Talvez eu estivesse na situação dos ninivitas, diante daquilo que eu estivesse vivendo, que eu estava vivendo, até essa Eucaristia, Deus poderia acabar com a minha vida, como Ele queria acabar com a cidade de Nínive e com aquele povo por causa do pecado. Mas quando Deus vê a sinceridade do meu coração, de mudar, de me posicionar, de não aceitar mais aquilo que não agrada, os olhos de Deus se atraem, como atraiu para Noé, quando Deus disse: eu vou acabar com aquilo que eu criei, porque a maldade cresceu no mundo. E a palavra diz que Deus viu Noé, um homem justo, que buscava a Deus. Que agora Deus veja os Noés, que agora Deus veja as mulheres que agora se rendem a Ele e dizem: Deus, eu quero caminhar na novidade do seu Espírito. Diga para Ele: ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a orar. Diga mais uma vez: ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Ensina-me a rezar, Jesus. Ensina-me a rezar, Jesus. E a partir de agora, E a partir de todos os dias, eu vou sentar na escola da oração. Eu vou sentar na escola Porque eu sei que o seu Espírito, Porque eu Jesus, sei que o seu me Espírito levará me levará a um relacionamento de intimidade a um relacionamento de comunhão. de intimidade, de comunhão com o Senhor. com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Muito obrigado, Jesus. Senhor. E eu queria que você aplaudisse o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.